Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do YouTube do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas Schneider e hoje eu vou falar os motivos pelo qual eu vendi a Grendene, tá bem? Então, empresa de calçados aí, uma empresa que não tem apresentado bons resultados, obviamente na pandemia, mas uma empresa que eu já estava pensando em me desfazer já tem um tempo e o resultado do segundo trimestre de 2020 confirmou essa minha decisão. Então eu vou mostrar para vocês aqui porque que eu acho que a Grendene é uma empresa que infelizmente caiu muito de patamar nos últimos anos, tá certo? Fiquem ligados no vídeo então. Se vocês gostarem, não esqueça, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no meu canal, isso vai ajudar bastante. Vamos pro vídeo então, solta a vinheta aí. Primeiramente, né, o que eu gosto de abordar num tipo de case desses, quando eu analiso, é o motivo pelo qual eu comprei a empresa, né? Então, a Grendene foi uma das empresas, das primeiras empresas que eu comprei quando eu comecei a investir diretamente na bolsa, foi em 2016. E naquela época eu tinha uma visão muito diferente dos investimentos do que eu tenho hoje, tá? Então, na época, por exemplo, eu estava procurando empresas que eram muito pouco endividadas, porque os livros que eu lia naquela época falavam que boas empresas para se investir eram empresas que tinham pouca dívida, e hoje eu tenho uma visão um pouco diferente disso, né? Então, na época eu tinha muita seguradora, eu tinha também bastante banco na carteira. Foram as empresas que eu comecei a investir, né? Empresas que, na minha opinião, eu tinha uma chance muito pequena de perder o dinheiro investido com elas, porque elas tinham pouca dívida, né? E com o tempo, né? Com o tempo que eu fui amadurecendo essa minha visão acerca do mercado, eu mudei um pouco essa visão acerca do endividamento também das empresas. Hoje em dia eu acho até interessante que uma empresa seja um pouco endividada, porque isso mostra que está compensando, ainda mais num cenário de juros baixos, né? Compensa a empresa pegar a dívida para investir no seu negócio. Então ela consegue uma rentabilidade maior através desse investimento e pagar suas dívidas com tranquilidade. Então hoje em dia, dependendo do setor que eu estou analisando, eu até acho favorável que a empresa tenha um endividamento. O que nunca foi o caso da Grendene, né? Porque foi uma empresa que sempre que teve bastante caixa, cerca de R$ 1 bilhão em caixa aí mais ou menos nos últimos anos, tá? Então é interessante também a visão que eu tinha na época quando eu escolhi Grendene, que eu olhava muito para o passado. Quando eu investia numa empresa, eu falava, cara, olha só o que essa empresa foi e o que ela se tornou, olha os números dela, como evoluíram. E eu olhava muito pouco para o futuro, eu olhava pouco para as estratégias da empresa, o que, que ela planejava, né, como novas linhas, ou então se ela tinha alguma estratégia para evitar a concorrência ou ganhar em cima da concorrência, eu olhava muito menos para isso, sequer olhava para esse tipo de análise. Hoje em dia eu tenho uma análise muito mais focada, claro, a parte da gestão, a parte do passado da empresa, mostra que ela é uma empresa boa de se investir, que é uma empresa resiliente, que é uma empresa que tem fundamentos, né? Mas o futuro também fala muito sobre a empresa, né? Então, eu acho que é importante, porque exatamente quando a gente está investindo, a gente está comprando o futuro da empresa. Então, com essa visão, que hoje em dia eu faço a venda da Grendene. Exatamente uma coisa que era positivo no passado, que eu olhava para o endividamento daquela empresa e falava, nossa, isso é fantástico, a empresa tem mais de R$ 1 bilhão em caixa, isso é muito seguro. Hoje em dia me incomoda, porque me mostra uma empresa que poderia talvez estar mais investindo no seu negócio, investindo em marketing, investindo no aumento das suas fábricas, investindo, não sei, na sua própria operação, otimizar de alguma forma a sua operação. E eu não vejo essa vontade da Grendene, não é de hoje, é desde 2018 que eu mudei um pouco essa minha visão em relação à empresa que eu venho acompanhando de perto e venho aguardando a Grendene se posicionar dessa forma, de uma forma um pouco mais ativa no mercado, né? Desde 2019 eu venho notando que a Grendene provavelmente está perdendo margem de mercado, né, market share, por conta que as suas concorrentes elas estão entregando resultados acima da Grendene, então crescimento maior do que a Grendene. Quando o mercado de calçados cai, as concorrentes caem menos e a Grendene cai mais. Então isso tem me preocupado um pouco, já tem um tempo, e foi exatamente esse motivo que eu cheguei a pensar em vender Grendene em janeiro. Não cheguei a vender porque eu já tinha vendido R$ 20 mil em ações, então eu teria que pagar imposto de renda sobre essa venda da Grendene e optei por não fazer. Em fevereiro a ação caiu substancialmente, eu falei vou esperar o primeiro trimestre de 2020 para ver e tomar uma decisão acerca da empresa. Na época a Grendene ela tinha uma previsão também de 2020 começar a aumentar um pouco mais a sua parte de investimentos, né?
E aí veio a crise do Covid e derrubou muito as ações da empresa, e aí eu acabei ficando com as ações da empresa bem desvalorizadas. E no primeiro trimestre de 2020 já veio um resultado negativo para a Grendene, né? Mas tudo bem, era de se esperar. No segundo trimestre agora eu decidi fazer o seguinte, eu abri tanto o release da Grendene como também o release da Alpargatas, e eu falei, cara, eu quero ver se existem diferenças no que aconteceu aqui com uma empresa e com a outra. Então, se eu notar claramente que tem alguma diferença, que Grendene foi mais impactada por um motivo ou não, eu vou decidir pela venda dessa empresa e pronto, mesmo que esteja numa precificação abaixo, porque até porque eu acredito que existem outras oportunidades na bolsa no momento que eu consigo alocar esse dinheiro de uma forma mais eficiente. Então, ao abrir esses dois releases, eu percebi lá, a queda da receita da Grendene, salvo engano, foi da ordem de 85%, e eu, acostumado a ler os resultados das varejistas nesse 2T20, por exemplo, da Arezzo, caiu a receita líquida 50%, a Alpargatas caiu cerca de 60%, então eu percebi que a Grendene, novamente, ela tinha caído mais do que os seus pares. Tudo bem que a Arezzo, né, ela já trabalha de uma forma um pouco diferente que a Grendene, mas ela perdeu muito mais receita do que a Alpargatas. E uma coisa que me chamou bastante atenção e que me incomodou um pouco sobre esse resultado da Grendene foi que ela não apresentou nenhum resultado positivo acerca do online. Então, quando você vê todas as outras empresas que mexem com varejo, até a própria Alpargatas falou muito do aumento de vendas na Osklin.com, falou que a Mizuno vendeu muito bem na Netshoes. Então, quando eu li o resultado da Alpargatas, eu vi que eles focaram bastante nessa parte digital, porque foi por onde eles conseguiram vender na crise, né, na pandemia. Agora, nesse 2T20, abril, por exemplo, foi praticamente somente venda online. O Brasil estava todo fechado. E a Grendene não citou praticamente nenhum número online. Então, isso me incomodou bastante. A única coisa que eles falaram no release deles sobre o resultado online foi que eles estavam migrando de uma plataforma que não é deles para uma plataforma que será deles, exclusivamente deles, em agosto. Então, a Grendene é uma empresa que, infelizmente, não tinha uma estratégia muito condizente com o que aconteceu na pandemia. Na minha visão, esse foi um erro, não somente algo negativo vindo da pandemia, mas também um erro de estratégia da empresa, e isso apenas reforçou a minha visão que eu já tinha negativa sobre a empresa nos últimos anos. Então, na minha opinião, era uma empresa que era para estar investindo muito mais e sendo muito mais agressivo no marketing e no lançamento dos seus produtos para conseguir fazer frente com as outras empresas como a Alpargatas, por exemplo. Bom, pessoal, estamos aqui agora na nossa plataforma, no giranoalfa.com.br, que eu vou mostrar para vocês o que são algumas coisas que eu percebo nos indicadores da Grendene que reforçam a minha tese de que é uma empresa que realmente ela tem perdido os seus fundamentos ao longo do tempo, tá? É claro que é uma empresa muito saudável financeiramente, mas eu estou falando um pouco mais dos fundamentos operacionais da empresa, tá? Então o que é isso, né? Coisas que a gente não pode ver aqui talvez, mas que estejam impactando a empresa de alguma forma. O que eu vi pelos balanços é que provavelmente a empresa está perdendo cota de mercado, né, que é o market share, e está investindo ou investiu muito pouco no online. Então ela não conseguiu ter uma resiliência de resultados porque ela investiu muito pouco no online no passado. E ela está sendo penalizada agora com quedas muito acima dos seus pares, por conta exatamente desse erro de estratégia, né, da empresa, na minha opinião, tá? Então aqui a gente tem os principais dados da empresa, né, que vocês podem olhar depois. Se a gente for ver os indicadores de crescimento, né, os indicadores fundamentalistas de crescimento da empresa, nos últimos 5 anos a receita dela retraiu, o EBITDA, né, que é o resultado operacional, retraiu também, e o lucro também retraiu. Então aqui a gente já tem alguma situação que eu já considero essa empresa uma empresa de turnaround, né? Uma empresa que não cresceu receita, não cresceu resultado operacional, não cresceu lucro nos últimos 5 anos, já não é uma empresa de crescimento, já não é uma empresa de dividendos, é uma empresa que já está com uma parte preocupante aí do operacional, né? Então eu já considero uma empresa de virada, uma empresa de turnaround, tá? Se a gente olhar aqui, a gente confirma, né, esse decréscimo da receita líquida da empresa ao longo dos anos. Por muitos anos ela se manteve estável aqui nos 2 bilhões e agora foi para 1,6, né? É uma coisa então que a empresa ela não estava crescendo nesses últimos 5, 6 anos aí, talvez por conta também da queda da taxa Selic, né? Então a empresa que sempre teve muito caixa,
Na época lá em 2014, 2015, que você tinha uma Selic um pouco maior, ela tinha muito mais resultado financeiro do que ela tem hoje em dia. E como essa parte aí financeira tem decrescido bastante, né? Isso tem atrapalhado a empresa a dar resultado aqui no lucro líquido, talvez. Então, o lucro líquido da empresa, você percebe também que o lucro líquido aqui praticamente igual, 2019 praticamente igual a 2014, né? Se você olhar o EBITDA da empresa também, a parte operacional, praticamente igual a 2014. Então, é uma empresa que não evoluiu tanto, mesmo se a gente desconsiderar 2020 aqui, que é um ano atípico, né? Que é um ano negativo para as empresas que trabalham diretamente com varejo, você não percebe uma evolução da empresa. A margem EBITDA se manteve aqui ao longo dos anos, a margem líquida também se manteve, isso é um ponto positivo, né? Do business dessa empresa, que ela conseguiu manter as margens aqui, como vocês podem ver, mas a rentabilidade, né, é uma coisa preocupante aqui, uma queda de rentabilidade ao longo dos anos da empresa, chegando até 10% agora. Se vocês forem olhar aqui o gráfico da DRE, vocês veem praticamente um gráfico flat, né, que não subiu nem decresceu nos últimos anos, mas agora em 2020 teve uma quedinha. O mais preocupante realmente é o gráfico do ROI aqui, como vocês podem ver. Antigamente, em 2014, 2016, 2017, a Grendene ela tinha um ROI de 20%, agora uma rentabilidade muito menor, caiu, né, 50 pontos percentuais aí de base em relação ao que era em 2017. Olhando a parte de endividamento e fluxo de caixa da empresa, aqui não tem muita surpresa, né? Não é nada negativo. A empresa sempre foi muito pouco alavancada, sempre teve dívida líquida negativa, né? O que mostra realmente que é uma empresa que tem muito pouco dívida bruta, tem mais caixa do que dívida sempre. A Grendene sempre teve essa característica de ser uma empresa muito saudável financeiramente. No entanto, o que mais me preocupa realmente aqui é essa queda de rentabilidade que a gente viu e o fato da Grendene não ter crescido o operacional dela nos últimos 5 anos, né? Então, sempre foi uma empresa também que distribuiu dividendos, apesar de não ter um dividend yield tão alto, né? Se a gente for olhar o yield daqui da empresa, 3,5%, é um yield razoável, não é um yield de uma grande pagadora de dividendos também, mas enfim, né? Isso aqui mostra um pouco o que nos últimos anos eu tenho visto nos balanços da empresa, né? Realmente uma empresa que não está conseguindo mais crescer com eficiência, não está conseguindo mais colocar estratégias de crescimento que beneficiem ela no longo prazo. Então, isso aqui também é uma parte da minha tese de venda de Grendene nesse momento, tá? E também porque eu percebo que existem, como eu falei anteriormente, outras oportunidades na bolsa nesse momento, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Em nenhum momento isso aqui é uma indicação nem recomendação de compra nem de venda desse ativo. O meu intuito aqui é educar, passar para vocês um racional de uma pessoa que já analisa a empresa tem um tempo já e quem sabe ajudar vocês a tomarem aí uma decisão, mas jamais apertar o botão para vocês, tá certo? Um abraço para vocês aí, bons investimentos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante. Um abraço então para vocês aí.